Bom dia, amados e amadas do Senhor. O nosso estudo do livro de Salmos hoje é o capítulo 73. As nações congregam-se contra Israel e o salmista suplica a Deus que o livre. Então, aqui é um cântico de Salmo de Asaf. Ó Deus, não fiques em silêncio, não feche os ouvidos e não permaneças calado, ó Deus. Não ouves o tumulto de teus adversários? Não vês que teus inimigos te desafiam? Tramam com astúcia contra o teu povo, conspiram contra os teus protegidos. Dizem: venham, exterminemos a nação de Israel, para que ninguém se lembre de sua existência. Sim, em unanimidade decidiram, fizeram um tratado e aliaram-se contra ti, os edomitas, os israelitas, os moabitas e os angarenos, os gebalitas, os amonitas, os amalequitas, os povos da Filístia e de Tiro. A eles também se uniram os assírios e se aliaram aos descendentes de Ló. Trata-os como trataste os midianitas, como trataste Cícera e Jabim no rio Quizon. Foram destruídos em Endor, tornaram-se adubo para a terra, que seus nobres morram como Oreb e Zeeb, e todos os seus príncipes como Zeba e Zalmuna, pois disseram: vamos nos apossar das pastagens de Deus. Ó meu Deus, espalha-os como folhas num redemoinho, como palha ao vento, assim como o fogo consome o bosque, como a chama incendeia os montes, persegue-os com a tua tempestade, enche-os de medo com o teu vendaval, faze-os cair na desgraça mais profunda, até que se sujeite ao teu nome, Senhor, sejam envergonhados e atemorizados para sempre e morram em desonra. Então aprenderão que somente tu és, né, chamado Senhor, somente tu és o Altíssimo, supremo sobre toda a terra. Então aqui, de acordo com o título, né, deste salmo, que é Cântico, Salmo de Asaf, aqui fala assim sobre Asaf, é a parte do pequeno grupo de poetas que floresceu ao lado com Davi. Este é um hino patriótico. A nação estava prestes a ser atacada por muitos adversários. Então, como um verdadeiro patriota, o poeta desejava que Deus desse a vitória ao seu povo e os livrasse. Você pode considerar este salmo como uma profecia. É uma oração ou desejo do escritor. E, sem dúvida, é assim. Mas também pode ser visto como uma profecia do que acontecerá aos inimigos do povo de Deus. Os inimigos de Deus estão fazendo barulho e a oração do salmista é para que o próprio Senhor lhes fale e responda. A voz de Deus fez os céus e a terra, pois quando ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. Uma única palavra dele ganhará o dia. A oração do poeta não é: concede um líder ousado e corajoso, mas, ó Deus, não fiques em silêncio. Não ouves o tumulto de teus adversários? Os inimigos de Israel eram adversários de Deus. Se fossem apenas nossos inimigos, poderíamos ficar em silêncio, mas como também são inimigos de Deus, nossa lealdade ao Senhor nos compete aclamar a Deus para que fale contra eles.
A ira dessas nações contra o povo de Deus era tão terrível que nada os contentaria senão a destruição de Israel, a exclusão de seu próprio nome da lembrança dos homens. E estou certo de que, se dependesse do desejo do mundo, este extinguiria a Igreja de Cristo. Você percebe que nestes dias de ostensiva liberdade e pretensa caridade, esta caridade é apenas para o engano. No entanto, não existe caridade para com o antigo evangelho. O clamor a respeito é: deixe-o ser cortado em pedaços, deixe-o ser destruído. É uma antiga tolice, elimine-o. É assim que os inimigos de Deus teriam agido, para que ninguém se lembre do nome de Israel. Estes foram 4 príncipes que foram mortos por Gideão e seus aliados. Dois deles possuíam nomes de lobo e corva, nomes cruéis, mas a guerra é sempre cruel. Mas o que esses homens de armas, esses poderosos guerreiros haviam feito? Eles não estavam contentes com as suas próprias casas, queriam as casas de Deus, né? E há alguns homens que nunca podem descansar, exceto quando estão causando prejuízos à casa e à cruz de Cristo. Ai deles, porque o destino de Oreb e Zeeb será deles no devido tempo. Então aqui esse salmo nos mostra que tudo é no tempo de Deus. Então assim, os inimigos eles vão ser destruídos, os inimigos eles vão ser desmascarados. Então assim, o que nós como servos e servas do Senhor precisamos fazer é estar posicionados e aptos a servir a Deus, andando no Espírito e andando de conformidade à palavra de Deus, para que Deus possa destruir os nossos inimigos, destruir e desfazer toda a obra do inimigo. Então vamos estar na posição de servos obedientes ao Senhor, para que Deus opere nas nossas vidas. Amém, amados? Então aqui diz, ai deles, porque o destino deles, né, será cada um no seu tempo. Então aqui nada fica patente aos olhos do Senhor. Então todos os nossos inimigos eles vão ser destruídos. Então aqui este salmo, ele é um salmo, as nações congregam-se contra Israel. E o salmista aqui, ele suplica a Deus que o livre. Então hoje, que nós venhamos a suplicar a Deus, aquelas pessoas que se sentem caluniadas, aquelas pessoas que se sentem oprimidas, aquelas pessoas que se sentem que estão sendo envergonhadas. Uma coisa eu te digo, é bíblico e está na palavra de Deus. Ande na justiça de Deus, que vocês vão estar sendo justificados por Deus. Vocês andando conformidade o correto, na verdade, na certeza, na honestidade e no posicionamento de Deus, fiquem tranquilos, porque Deus ele é justo. Deus ele vai fazer tudo ser desmascarado. Tudo aquilo que tiver lançando mal contra a sua vida, tudo aquilo que tiver indo contra você, hoje Deus traz para mim e para você, né? Esta proteção, mas precisamos suplicar a esse Deus poderoso. Então, assim, não há nada que nós devamos a fazer a não ser orar, acreditar, ter fé, confiar em Deus e entregar todos aquelas pessoas que estão te caluniando, que estão te deixando assim de uma forma que não agrada a Deus. Coloque tudo isso nas mãos de Deus, que Deus ele vai
te suprir, Deus vai responder suas orações, Deus vai fazer justiça. Porque Deus diz aqui que é tudo no tempo dele. Muitas das vezes queremos logo a nossa justiça. Ah, Senhor, eu estou sendo injustiçada. Ah, Senhor, eu estou sendo caluniado, caluniada. Senhor, em nome de Jesus, eu não quero agir, Senhor, com as minhas próprias forças, mas eu quero agir, Deus, na força do Senhor. Eu, como serva do Senhor, o que é que eu posso fazer? Eu, como servo do Senhor, o que é que eu posso fazer? É orar, descansar meu coração em Deus, confiar em Deus que Ele tudo fará. Agora, quando você quer agir com suas próprias forças, Deus, Ele não age. Então, para que Deus possa agir e colocar um ponto final e colocar uma resposta e dar essa resposta a vocês, vocês precisam descansar seu coração em Deus, confiar em Deus, que o mais Ele fará. Amém? Então, assim, eu agradeço a Deus por mais um estudo da palavra dele, né? Que Ele possa sempre estar nos ajudando a clamarmos, a suplicar a Ele, a confiar mais nele, porque o que agrada a Deus é confiar em Deus, é ter fé e não desacreditar e não desanimar. Vamos erguer as nossas cabeças, vamos andar por cima e não por baixo, andar na direção de Deus. Deus quer que nós venhamos a ser cabeça. Deus quer que nós venhamos ser, como é que fala para vocês entenderem? Deus quer que nós sejamos fortes, né? Deus quer que nós sejamos soldados valentes, né? O soldado, quando ele vai para a batalha, o que é que ele faz? Ele treina, né? Ele estuda, ele prepara tudo para a batalha. Então, hoje não é diferente. Precisamos nos preparar, preparar em oração, em jejum, se for preciso, em entrega a Deus, em oração, que vai dar tudo certo. Amém, amados? Então, tão somente confie em Deus, porque todos os nossos inimigos, eles vão ser destruídos, eles vão ser desmascarados. Não fique pensando que o inimigo vai vencer, não. Ele sempre vai ser um derrotado, porque temos um Deus. Tem um louvor que canta que eu não sei dizer agora aqui, diz assim: nosso Deus poderoso é o Deus que vence toda a batalha. Então, assim, o nosso Deus nos ajuda a vencer toda a batalha. Então, vamos persistir na fé, vamos ser valentes em Cristo. Amém? Mas nunca humilhando ninguém, nunca passando por cima de ninguém, mas andando em sabedoria, andando em estatura, andando em posicionamento, tendo o autocontrole da situação, né? Para que nós venhamos a estar aptos, né? Como soldado valente de Cristo. Então, vamos ser temperado, vamos ter domínio próprio, né? Em saber como nós nos colocarmos diante da situação e deixar Deus agir por nós. Não machuque ninguém, não haja pelas suas próprias forças, não seja áspero nas palavras. Então, saiba que a luta não é contra a carne, a luta não é contra a pessoa. A luta é contra os principados e potestade. Então vá de encontro à palavra de Deus e ore e diga: está escrito, está consumado. A palavra de Deus diz. Então todos os inimigos vão ser derrotados. Amém? Então, assim, eu agradeço a Deus e a oportunidade por mais uma mensagem da palavra dele e que Deus possa sempre nos ensinar e estarmos firmes e fortes, aprendendo e sendo feliz, né? E tendo paz no nosso coração, que é o mais importante. Porque quando nós obedecemos a Deus, nós sentimos paz de espírito, porque nós estamos obedecendo a Deus. Então, assim, vocês querem ter paz, vocês querem viver felizes, obedeça a palavra de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus para todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre toda a face da terra.
Em nome de Jesus. Amém.